Gênesis, capítulo 8. As águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Essa palavra, ela nos lembra o seguinte, que Deus, Ele jamais se esquece de nós. Às vezes nós passamos alguns momentos na nossa vida que a gente pensa, onde está Deus? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Sim, Deus está vendo todas as coisas. E a palavra fala aqui que Ele fez passar um vento sobre a terra e Ele fez se aquietar todas as águas. Elas baixaram. Então eu quero te dizer que eu não sei que vento tempestuoso você está passando hoje, mas o Senhor, Ele vai acalmar esse vento que você tem passado na sua vida, né? Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus sabe, Ele conhece, né? E Ele vai aquietar esse vento que outrora quase te derrubou. Não sei em que área da sua vida você está passando alguma luta, alguma circunstância, né? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma situação a ser resolvida. Mas essa palavra diz que o Senhor, Ele não esquece de você. Ele não se esquece de você. Ele abaixa essas águas que muita outrora, né? Nós pensamos que ela vai nos derrubar. Não, ela não vai te derrubar. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. O Senhor, Ele vai fazer esse vento parar. Ele vai abaixar essa água que está cobrindo você hoje, né? Não olha para a circunstância. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Ou seja, Deus, Ele detém tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, né? Ele permite muitas vezes? Permite, mas Ele sabe de todas as coisas. E se Ele permitiu, se Ele fez, ou seja, se Ele permitiu que você passe por alguma luta, alguma tribulação, Ele vai te capacitar para passar por isso, né? Ele é aquele que não só chama os seus escolhidos, mas Ele capacita aquele a quem Ele escolhe. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, do dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês, no 10º mês e no 11º dia do mês. Apareceram os cumes dos montes. Hoje, às vezes você está pensando, eu estou no vale, mas eu vou te falar, vai chegar um momento que o Senhor vai te colocar no cume do monte, ou seja, no topo, lá em cima. Porque a nossa vida não é uma vida feita só de vales, é uma vida feita de momentos, do hoje, do agora. Então, muitas vezes você está aí agora, pensando no amanhã, preocupado com o amanhã, preocupado com o passado, mas o passado ele só traz à tona para nós a culpa, muitas vezes. Então, não fica aí remoendo o passado, não fica aí sofrendo por causa do futuro que ainda não chegou. Lembra que Deus, Ele te deu hoje como presente para você fazer tudo diferente. Amém? E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé soltou um corvo e também uma pomba. E soltou um corvo que saiu, indo e voando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. Ou seja, as águas ainda não tinham minguado totalmente, né? Não tinha secado sobre a terra. Então eu quero te falar, muitas vezes você está aí sofrendo, desesperado, porque as águas estão aqui dando no seu joelho, dando nos seus lombos, dando aqui na sua cintura, mas eu quero te dizer, você não vai se afogar. Tudo está no tempo de Deus, tudo está na ordem de Deus. Às vezes você pode pensar, Ana Paula, mas você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Deus sabe. A palavra do Senhor diz que Ele não permite que nem um fio do seu cabelo venha cair, que Ele não saiba qual que tá caindo. Ele sabe. Todos os cabelos da sua cabeça são contados. Nenhuma folha da árvore cai sem que Deus não permita. Então, você pode ter certeza que o que você está passando hoje não é para te destruir,
mas é para te fortalecer. Algo o Senhor está fazendo na sua vida e aí Ele vai fazer, mas é para a glória dEle, é para a glória dEle na sua vida. Não é para a morte, é para a vida. É para a vida abundante em todas as áreas. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra, ou seja, chegou o momento, né, que as águas totalmente se escoaram. Então esperou outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta, ou seja, chegou o momento, né? Tem muitas coisas na nossa vida que a gente pensa, meu Deus, isso não vai acabar, isso não vai acabar. Será que isso nunca acaba? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Noé não teve o tempo de entrar na arca, não teve o tempo de construir a arca. Ele teve o tempo de receber a promessa, ele teve o tempo de construir, teve o tempo de entrar, o tempo de permanecer lá, mas também teve o tempo de sair. Então você pode ter certeza que o que você está passando vai acabar. Você não vai morar no deserto para sempre. O deserto é um lugar de passagem, para que nós possamos ver a glória de Deus na nossa vida, mas não é um lugar de moradia eterna. Amém? E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saíam da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Ou seja, chegou a hora deles saírem, né? Vai chegar a hora disso que você está passando a acabar. Sabe? A nossa vida não é feita só de momentos ruins, ou de momentos difíceis, ou de momentos desafiadores. Não, a nossa vida é feita de alegria também, de abundância, né? Mas você tem que pensar na alegria, você tem que chamar essa alegria na sua vida, porque muitas vezes Deus está te dando a promessa e você está ali olhando para as circunstâncias e reclamando, murmurando, e aí você está indo contra tudo aquilo que Deus te falou. E as nossas palavras têm poder, né? As nossas palavras criam a nossa realidade. Todo animal que está contigo, de toda a carne, da ave, do gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutiquem e se multiplicam sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal, e todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Você tem orado? Você tem oferecido esse altar de sacrifício a Deus? Porque muitas vezes você está aí reclamando das circunstâncias, você está pedindo tantas coisas, mas você não está orando, você não está confiando, você não está meditando na palavra. A fé ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que ir para a palavra. Ai, Ana Paula, mas eu não tenho força para ler a Bíblia. Então coloca aí no YouTube uma palavra. Tiago Brunet, Nayara Pedrini, Israel Leocádio, Luciano Subirá. Tem tantos pastores abençoados, né? Pastor Antônio Júnior. Pastor é que não falta, né? Então, Deus, ele conhece o seu coração. Se você não tem força para ler a Bíblia, sabe? Fica com o pensamento em Deus. Fica orando em espírito. Orar em espírito é isso, é você orar pelo pensamento. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê graça. Senhor, me abençoa. Pai, eu creio na tua palavra. Senhor, tua palavra diz que tudo que é impossível aos homens é possível para ti. E lembrar sempre da palavra do Senhor no seu coração. Coloca uma palavra de alguém no YouTube. Coloca um áudio, né? Coloca esse áudio aí meu, que fala da palavra, você está ouvindo a palavra, está se fortalecendo. Então, nós temos que ter essa atitude, né? Nós temos que nos esforçar, assim como o Senhor falou para Josué 3 vezes, esforça-te, tem bom ânimo. Se você for ler lá o capítulo de Josué 1, Deus fala 3 vezes para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, não desista. Então, o Senhor está falando para você, meu filho, esforça, meu filho, não desista, você vai conseguir. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega,
frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Essa palavra aqui diz que o Senhor falou que nunca mais ele iria mandar o dilúvio sobre a terra. Ou seja, o que Deus fala, ele cumpre. Então, Deus te deu uma promessa, ele vai cumprir na hora dele, no tempo dele, porque a vida pertence a ele. O tempo pertence a ele. Imagine se Deus tivesse colocado a José para governar no Egito antes dele passar por todo aquele processo. Sabe, aquele processo que José passou de ser jogado no calabouço, de ir trabalhar na casa de Potifar, de ir lá para a prisão, tudo aquilo Deus estava trabalhando no caráter de José, para que quando ele chegasse no trono, quando ele fosse o segundo maior no Egito, né, que ele foi abaixo de Faraó, abaixo de Faraó era ele que mandava, primeiro Faraó e depois ele. Então assim, para que ele fosse, né, um governador, segundo o coração de Deus, ele teve que passar por todo aquele processo. Então eu quero te dizer, o que você está passando hoje faz parte do processo. Não é o fim, não é o fim da sua vida. Faz parte do processo para que lá na frente, quando Deus te colocar como governador, né, de tudo aquilo que o Senhor te colocou, tudo aquilo que Ele vai colocar na sua mão, você vai ser um governador segundo o coração de Deus, né? E aquelas coisas, as coisas materiais não vão te corromper, porque o seu coração estará na eternidade, os seus olhos estarão no Senhor. Amém? Então confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele e tudo mais Ele fará. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Creia. Apesar de tudo que você está passando, apesar de tudo que você viveu, de tudo que você ouviu, Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe.